Olá a todos, meu nome é Rafael Sarantes, sou especialista em agricultura de precisão e hoje nós iremos falar sobre agricultura de precisão básica. O que é agricultura de precisão, como que ela surgiu, quais são os equipamentos ou os componentes necessários para a agricultura de precisão em uma propriedade agrícola, no trator, e alguns dados aqui sobre a agricultura de precisão, mais especificamente sobre o que o produtor rural acha sobre a agricultura de precisão. Vamos lá? Vamos explanar aí de modo geral hoje esse tópico tão importante para nós? E afinal, o que é agricultura de precisão? Se você procurar na internet, você vai achar vários termos. Eu gosto de um, esse termo eu já vi em alguns lugares algo meio parecido com isso, mas nada exatamente dessa forma. Então eu costumo chamar do conjunto de técnicas que são avançadas, que tem como sensoramento remoto, GPS, análise de dados, só que elas têm como objetivo segmentar as áreas agrícolas para que seja realizado o procedimento ou a técnica mais adequada para aquele determinado local. Eu vou explicar um pouco melhor e essa imagem que vocês estão vendo aí, ela exemplifica bem o que eu estou tentando dizer. Antigamente, quando a gente ia tratar sobre agricultura nas áreas nacionais, nós normalmente tendíamos a tratar uma propriedade agrícola inteira como uma única variável. Então a gente determinava a quantidade de adubo que nós íamos jogar na propriedade como um todo, quantidade de calcário por hectare, quantidade de indivíduos que nós iríamos plantar por hectare, ou seja, a quantidade de semente que nós iríamos jogar. Enfim, a propriedade era definida como uma coisa só, né? Com o passar do tempo e a melhoria das técnicas e de gestão, nós passamos a olhar a propriedade rural fragmentada, porém ainda separada por limites físicos. Então, se você tinha um talhão muito bem definido, se você tinha um pasto, um piquete muito bem definido, então você começava a trabalhar mais agora por talhões. Então, imagina lá que você tinha um talhão A, onde você sabia que você precisa jogar mais fósforo, e você tinha um talhão B, onde você sabia que tinha que jogar menos fósforo. Você começou a variar dentro de limites físicos, que você conseguia ver esses limites, e aí você preparava a máquina para isso. Ó. Então, dentro deste limite físico, sua aplicação vai ser tal. Dentro deste talhão, nós vamos colocar mais indivíduos por área do que nesse outro. Só que ainda precisava ser físico, a gente ainda precisava ver. Com a chegada de GPS, de outras técnicas extra-agricultura que contribuíram para a chegada da agricultura de precisão de fato, nós começamos a fazer as variações dentro das áreas, dentro dos talhões. Não precisava mais ter um limite físico para delimitar, para definir o que era uma mancha de solo muito bom, o que era uma mancha de solo mais arenoso, aonde eu precisava jogar mais ou menos semente. Então, a partir daí, foi o GPS que começou a fazer esse trabalho para nós, de identificar microáreas dentro da nossa propriedade rural, para que a gente faça as variações necessárias dentro dessas microáreas. E aí a gente tem as variações de taxa, as variações de semente, as operações de forma planejada, todos os desligamentos, seja no rastro do pulverizador, seja na bordadura, seja nas seções, as aplicações localizadas, entre outras técnicas também. E como surgiu a agricultura de precisão, apesar de eu já ter dado um certo spoiler sobre isso? Mas o avanço da tecnologia periférica fora da agricultura, como por exemplo o GPS. O GPS até então era uma tecnologia utilizada fora da agricultura. Ele desempenhou um papel crucial para a evolução da agricultura de precisão, porque veja bem, com o GPS a gente conseguiu obter dados extremamente precisos que a gente não conseguia antes. Como que antes, sem o GPS, você ia conseguir delimitar dentro de um talhão? Beleza, o talhão você estava vendo os limites físicos dele. Dentro daquele talhão você queria fazer algumas variações dentro dele. Como que você fazia antes? Você ia lá e deixava marcado com a fita zebrada, por exemplo? Então não tinha como a gente fazer essas variações, era muito difícil a gente conseguir falar, ó, operador, até aqui você joga uma quantidade, daqui para lá. Então era praticamente impossível. Com o GPS ele passou a localizar a máquina e transmitir essa informação para outros sensores que são extremamente necessários para a agricultura de precisão. Mas o GPS, como um todo, ele permitiu então nós fazermos uma localização precisa da máquina. Então a máquina
ela consegue saber exatamente e de uma forma muito precisa aonde ela está. E isso é muito importante, vocês vão entender mais no próximo tópico. Além disso, ele permitiu também um mapeamento preciso, que complementando essa técnica de cima, ou seja, a máquina sabe se localizar onde ela está, mais um mapeamento preciso, mais a localização do solo ou das plantas ou das operações que você queira fazer. Junta essas três coisas, começa a encaixar alguma coisa aí na agricultura, não é? E é aí que a gente entra no nosso próximo tópico. Quais são os componentes necessários para que uma máquina agrícola rode a agricultura de precisão, se a gente pode usar esse termo, né? Então, nos tratores, nós vamos ter os seguintes componentes, e essa imagem ficou muito bem explicada. Ó. Nós vamos ter o GNSS. O que é GNSS? O que é RTX? O que é RTK, professor? Eu vou deixar no card aí, um vídeo ficou incrível, ficou muito legal. Assiste lá o que é GNSS, RTK, RTX, que eu tenho certeza que vai engrandecer muito o seu conhecimento, tá? Então, a gente precisa de um GNSS. Ah, uma outra coisa, por que não chama GPS? Por que é GNSS? Lá a gente vai explicar, o certo é GNSS. Nós temos um monitor, é um computador, ele vai calcular para nós. Nós temos um sensor de esterçamento, nós temos o atuador e nós temos o sensor inercial. Vamos explicar para que serve cada um desses aqui? Então, primeiro de tudo, nós temos o GNSS, que serve para conseguir posicionar a máquina para que ele saiba exatamente aonde a máquina agrícola está naquele determinado momento. Esse GNSS, da mesma forma que ele serve para falar para a máquina, máquina, você está exatamente nessa coordenada, ele também serve para fazer um mapeamento preciso. Porque você pode usar o trator, a máquina agrícola, para fazer um mapeamento dessa propriedade. O GNSS, uma coordenada precisa, ela também serve para fazer a localização da nossa área-alvo, vamos chamar assim. O que é isso? Vou explicar melhor. Imagina que dentro de uma propriedade, dentro de um talhão, você tem uma mancha de solo. Aquilo é uma área-alvo. Você identifica aquela mancha de solo através de uma análise. Como que você delimita isso? Você interpola essas análises. Só que a análise precisa ter uma coordenada. Se a análise não tem uma coordenada, você não sabe interpolar, você não sabe aonde ela está. Como você consegue essa coordenada? GNSS. Então o GNSS serve para posicionar nossa máquina agrícola de forma precisa, serve para fazer o mapeamento, igual nós falamos no tópico anterior, e serve também para localizar, para alocar, para definir, determinar aonde estão essas nossas áreas alvo. E da mesma forma que serve para solo, serve para ervas daninhas, serve para as operações agrícolas, serve para todas as outras coisas. Então vamos pensar como que funciona essa estrutura aí do trator. Ó. A partir do momento que nós temos a nossa coordenada precisa do nosso trator, da nossa máquina agrícola. A partir do momento que nós temos a delimitação da nossa área com um mapa preciso. E a partir do momento que eu tenho a área-alvo identificada dentro desse meu mapeamento, ou seja, trator, eu gostaria que você fosse até essa área e nessa área você jogasse mais calcário, por exemplo. Então o monitor agrícola ele vai conversar com o GNSS e vai falar assim, opa, o trator está nessa coordenada, só que eu preciso levar ele para essa outra coordenada. E é o monitor que faz esse cálculo. Ele calcula e aí ele vai passar a informação para o sensor de esterçamento. O que o sensor de esterçamento vai fazer? Vai definir qual ângulo a roda deve ir para conseguir atingir a área-alvo. E o sensor inercial? A gente sabe que as áreas não são exatamente retas, elas têm inclinação vertical. E o sensor inercial ele serve para corrigir essas variações verticais que tem. E o atuador, professor? O atuador ele é muito bom, ele é um sensor, ele serve para captar informações ali do solo, algumas informações físicas, e ele trabalhando juntamente com o GNSS de precisão, ele é o ajuste fino do GNSS de precisão. Eles trabalhando juntos dão uma precisão muito melhor para a máquina agrícola. Então o nosso monitor vai calcular como que ele deve fazer essa correção até chegar na nossa área-alvo, passa essas informações para o nosso sensor de esterçamento e o trator vai andar até esse determinado local. Chegando nesse determinado local, o trator vai fazer as operações que são necessárias e quem vai também controlar essas operações que são necessárias, seja jogar semente, se for o caso, por exemplo, passou desse limite, começa a plantar de novo, ou algum tipo de adubo, ou uma aplicação localizada, é o monitor também com as informações que você vai ter colocado
dentro do monitor. Então, de uma forma geral, superficial, a gente não se aprofundou muito, mas é para você ter uma boa noção de como funcionam os componentes que são necessários para a agricultura de precisão. E agora aqui algo muito legal que é o seguinte, de acordo com os proprietários rurais, quando eles implantaram a agricultura de precisão nas suas propriedades, o que eles estavam esperando? E olha só, no sul, na verdade, nós temos algo muito parecido em todas elas. Isso daí já é o principal que a gente precisa analisar. Olha só. Todos eles já sabiam que ao ter um aumento de produtividade implantando as técnicas de agricultura de precisão ou implantando a agricultura de precisão efetivamente. Todos eles sabem que vai ter uma redução de custo. Todos eles sabem que vai ter uma diminuição da mão de obra. Todos eles sabem que vai ter um aumento no rendimento de máquina. E olha só. Primeiro lugar, campeão disparado, ganho de produtividade. Todo produtor rural ele quer um aumento de produtividade para se tornar mais competitivo. Os preços dos insumos, tá tudo aumentando, menos o preço do produto que ele está vendendo, né? O preço do produto que ele está vendendo às vezes está até caindo. Então ele precisa aumentar a produtividade para poder ter a mesma margem que ele tinha antes. Só que ele se esquece de uma coisa que é muito importante. A redução dos custos de produção ela é mais importante, na minha ótica, na minha humilde opinião, ela é mais importante do que o ganho de produtividade. Porque o aumento de produtividade ele é significativo, ele é interessante, sem dúvida nenhuma. Não estou falando que não é, é muito interessante. Tem que ter aumento de produtividade, sim. Mas a redução de custo de produção, como o custo de produção está muito alto, qualquer coisa que você reduza no custo de produção é uma economia, é um lucro muito alto. Se você está gastando menos produzindo, você está aumentando a sua margem muito, exponencialmente, é gigante. Maior até do que se você aumentasse a produtividade. Não é que o aumento de produtividade não é bom, é muito pelo contrário, é muito bom. Mas é que a redução no custo de produção, pelo custo está muito alto, eu focaria muito nisso, cara, em redução de custo de produção. Reduzindo o custo de produção, eu tenho certeza que o lucro vai aumentar bastante. Então olha como que é muito linear. Ficou variando entre 60% e 70% dos produtores que implantaram era para ganho de produtividade. Mais ou menos ali, ó, variando 43%, 40%, 45%, nós temos a redução de custo de operação. De 20% a 24% ali, ó, nós temos diminuição no custo de mão de obra. E de 15% a 20% nós temos um aumento no rendimento das máquinas agrícolas. Se você está aumentando o rendimento das máquinas, você está reduzindo o custo também, tá? Então se você soma esses dois aqui, ó, dá algo meio parecido aí com o ganho de produtividade. Mas esse é um foco muito importante que eu acho que o produtor rural deve ter. Reduzir custo de produção, cara. E com isso, os projetos de agricultura de precisão é importantíssimo. É crucial na sua propriedade agrícola que você consiga reduzir esses custos de produção. Gostaram do vídeo? Vocês têm alguma sugestão? No nosso vídeo passado, onde a gente falou sobre GNSS, eu vou deixar aí para vocês conferir o nosso vídeo. Tivemos alguns comentários e um desses alunos perguntou para nós como é feito um mapeamento utilizando um trator. E nós vimos e nós vamos fazer esse vídeo sim, tá? Nós estamos terminando de estruturar, deixar bonitão assim, bem legal para vocês e a gente vai publicar logo aqui no nosso YouTube, fechou? Então segue a gente aí, porque aqui direto vai ter conteúdo muito legal. A gente vai pegar mais firme no nosso Facebook, no nosso YouTube. A gente publica muito no Instagram, nós vamos passar a publicar com constância aqui no YouTube também. Fechou? Se tiver sugestão para vídeo, deixa aí embaixo, curte e se inscreve no nosso canal. Forte abraço, pessoal!